Alô pessoal, eu sou Isabel Correia e estou aqui hoje para conversar com vocês dentro de uma iniciativa que é o Avante, uma iniciativa da Nestlé Health Sciences em conjunto com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Especificamente neste tema que eu vou discutir, nutrição, metabolismo e cirurgia, algo que muito me apraz, no sentido que eu sou uma cirurgiã que trabalha com terapia nutricional extremamente importante para os nossos pacientes cirúrgicos. Estes são os meus potenciais conflitos de interesse, mas eu acho que o meu maior conflito de interesse é que eu acredito em terapia nutricional e defendo com unhas e dentes a importância desta terapia na abordagem holística de qualquer paciente, e em especial do paciente cirúrgico. O roteiro que eu vou seguir nesta apresentação é discutir a importância da nutrição, o metabolismo, onde as linhas se cruzam, e principalmente onde as linhas se cruzam com o paciente cirúrgico, em relação ao estado nutricional, à terapia pré-operatória, a um aspecto que todo paciente cirúrgico vai passar por, que é a resposta orgânica ao trauma, a cicatrização, e isto são facetas que independem de qual operação o paciente será submetido. E por último, as minhas conclusões sobre o tema. O falecido Papa João Paulo II, na Conferência Internacional da Nutrição, em 1992, mencionou uma frase que se aplica e é extremamente atual. A nutrição, seja em termos de alimentos ou saúde, é fundamental na vida de cada indivíduo, grupo ou população deste mundo. Não estaria melhor colocado que não para o paciente cirúrgico esta frase. A escola hipocrática, que já dizia curar algumas vezes, tratar frequentemente e confortar sempre, também se referia à nutrição, e ao exercício físico inclusive, pois dizia que se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercício, não de menos, não em excesso, encontraríamos o caminho certo da saúde. Porque tudo em excesso é contrário à natureza. Então vejam bem, a terapia nutricional no paciente cirúrgico não é hiperalimentação, mas tampouco é jejum prolongado, tão comumente praticado. No contexto da saúde, porque este é um importante aspecto na abordagem geral de um indivíduo, saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade. E a nutrição faz parte por meio de uma alimentação balanceada. O problema é que hoje vivemos, no mundo contemporâneo, uma alimentação inadequada, e este é o indivíduo que vai chegar ao hospital. Todo mundo sabe dessa importância da alimentação, da saúde e do bem-estar no contexto geral do indivíduo, porque a nutrição é fundamental para o processo metabólico. Eu não vou entrar nos detalhes do mapa metabólico, por alguns chamados do mapa diabólico, porque são uma série de reações, mas vocês podem ver que para todas essas reações nós temos proteínas, carboidratos, gorduras diversas, que vão, no fim da mensagem, fornecer energia por meio de ATP, que é, na verdade, a moeda de energia da nossa célula. E isto é importante para todos os processos de vida de um indivíduo. Especificamente o paciente cirúrgico, independente de qual procedimento ele vai ou foi submetido, passará por aquilo que muitos conhecem como a resposta endócrino-metabólica, mas que eu chamo de resposta orgânica, porque na verdade é endócrino, é metabólica e é inflamatória. E isto é particularmente marcado por alterações em hormônios diretamente relacionados com nutrientes. Todos nós sabemos que há um aumento do glucagon e diminuição da insulina, há resistência periférica à insulina. Eu não vou entrar nestes outros detalhes, mas mostrando que nessa resposta metabólica, na parte metabólica, vai predominar a quebra muscular. E essa quebra muscular vai ser fonte de energia porque os estoques de glicogênio que nós temos são baixos e o organismo precisa de glicose. Voltemos lá naquela imagem do mapa metabólico e a energia precisa essencialmente vir de fontes de glicose que acabam, então o organismo vai buscar por meio de neoglicogênio, ou seja, de quebra muscular, essa energia tão essencial. Então, como eu disse, a resposta orgânica é marcada por o papel relevante da glicose, mas quando esta falha, porque os estoques do glicogênio se acabaram, vamos quebrar músculo,
para produzir glicose, o processo chamado neoglicogênese, e isso leva a um balanço nitrogenado negativo. Não é à toa que um paciente submetido a grandes procedimentos, em poucos dias é notório a perda de massa muscular que ele apresenta. Concomitantemente ao processo metabólico e endócrino, ao processo inflamatório. Eu costumo dizer que inflamar é preciso, mas quando se inflama muito, isto passa a ser uma reação patológica. E a inflamação é preciso porque nós precisamos dessas citocinas que em vários órgãos, por exemplo aqui no fígado, vão produzir substâncias que são essenciais ao processo de cicatrização, como veremos adiante. Então aqui no mapa mais genérico, a resposta orgânica ao trauma, ela não é isoladamente endócrina, metabólica ou inflamatória, ela é um conjunto que vai atuar em vários órgãos e sistemas, produzindo alterações no organismo comuns, como eu já mencionei, a todo indivíduo que é submetido a uma operação. Lá no final da mensagem está uma organela na célula, que é a mitocôndria. E quem me conhece sabe que eu sempre mencionei a mitocôndria como uma organela extremamente sensível e que sofre com o jejum, que está aqui no centro. Então, por quê? Porque não vai haver energia, nossa moeda de energia, que é o ATP, vai estar em falta e esta organela vai sofrer muito. Então, de uma maneira bem simples, eu tentei ilustrar o papel relevante que os macronutrientes, mas também os micro, têm nesse processo de resposta orgânica ao trauma, que se inicia antes do ato cirúrgico, o próprio estresse do pré-operatório, que se inicia quando o paciente já está depletado nutricionalmente e que piora se esse indivíduo fica em jejum prolongado, como é comum, e eu tenho certeza que isso será abordado em aulas de outros colegas. O que nós sabemos é que durante o dia, quando comemos, temos aumento de insulina, diminuição do glucagon, do cortisol, e o excesso vai virar gordura. Por outro lado, à noite, estes são os hormônios que vão predominar, o glucagon. E como vocês viram nos slides anteriores, o glucagon e o cortisol são os hormônios marcantes da resposta orgânica ao trauma. Ao mesmo tempo, o indivíduo operado precisa cicatrizar. E para cicatrizar, nutrição é fundamental e sabemos disso há muitos anos. Dietas pobres em vitamina C, por exemplo, na época das caravelas, em que os marinheiros ficavam embarcados por longos tempos e não comiam alimentos frescos, tinham deficiência de vitamina C e começavam a sagrar, escorbuto. Isto é, na verdade, um impacto na dificuldade da síntese de colágeno causado pela deficiência de vitamina C e que leva ao sangramento e depois, em casos avançados, até à morte. Então, os macronutrientes são importantes, mas os micronutrientes também são importantes. Numa fase atual que se discute muito sarcopenia, eu, por outro lado, discuto muito a desnutrição, porque não são apenas as deficiências de macronutrientes que vão impactar no músculo, na perda muscular, mas também de micronutrientes aqui exemplificados e também muito mostrados já há muitos anos. Isso é um estudo publicado no New England que mostra que uma dieta sem vitamina C, após 3 meses de uma lesão induzida e quando biopsiada essa lesão, a biópsia ainda é normal. Mas se esse indivíduo permaneceu por 6 meses, a cicatrização é inadequada e a biópsia é marcada por uma falta de substância intracelular, o que é prontamente revertido em cerca de 10 dias com oferta de 1 grama de vitamina C e na biópsia então já se observou nessa peça um aumento de colágeno e de capilares. Então é inevitável que micronutrientes também são fundamentais para o processo de cicatrização, como o zinco. O que nós sabemos é que ratos alimentados com uma dieta pobre em zinco ou com superoferta vão ter níveis diminuídos de mRNA, de interleucina 1 e de fator necrose tumoral. E isso afeta o número de neutrófilos no local da ferida, o que leva a uma pior cicatrização. E aqui nós temos alguns exemplos de crianças deficientes de zinco e vejam o que é que ocorre com as lesões de pele. Então, um indivíduo que vai ser operado, como neste trabalho de pacientes idosos submetidos à artroplastia de quadril,
quando foram avaliados por análise univariada e multivariada os fatores de risco que influenciavam a cicatrização, observou-se que os níveis inferiores a 95 microgramas por decilitro aumentaram o risco de retardo da cicatrização em quase 12 vezes. Então eu volto a salientar a importância do estado nutricional num processo que é essencial para qualquer indivíduo operado, que é a cicatrização, e não só de macronutrientes, como de micronutrientes também. Relembrando as fases da cicatrização, uma fase de inflamação, depois proliferação e maturação, que vão depender de dias, obviamente elas se sobrepõem. O que é importante nessa fase é a deposição do colágeno, e o colágeno tipo 2, que é o fundamental para uma boa qualidade da força têncil. Claro que nunca é recuperada 100%, normalmente uma ferida volta a recuperar 80% da força têncil, mas se houver deficiência de precursores de colágeno, e aqui relembrando novamente, não é só proteína, mas também vitamina C, zinco tem um papel relevante e outros, esse indivíduo não vai fazer uma cicatrização adequada. Então, nas fases da cicatrização, por exemplo, na inflamatória, é importante a presença de células inflamatórias, porque a quimiotaxia é importante, a liberação de citocinas, de fatores de crescimento e de células migratórias também. Depois, na fase de proliferação, a presença dos fibroblastos e de células endoteliais para angiogênese, ou seja, a criação de novos vasos. E, por último, na fase de maturação, com a deposição adequada do colágeno, é fundamental a participação de um adequado estado nutricional do indivíduo, independente da operação. Então, se é colo, se é por via laparoscópica, se é ortopédica, ou seja, estes são processos similares a todos os indivíduos. E qual que é a nossa realidade em termos de operações no mundo? Cerca de 312 milhões são realizadas no mundo por ano. E no Brasil, há exatamente um ano, havia uma estimativa de que no mês de fevereiro, este foi o número de operações, o que nós podemos traduzir em torno de 4 milhões de procedimentos por ano. É bem certo que a maioria das operações tem uma baixa incidência de complicações, mas nós temos que pensar em outros aspectos, na recuperação do doente, não só no que tange o tempo de internação, mas também no retorno às atividades habituais, nas alterações metabólicas que eu já mencionei e na resistência à insulina, que de acordo com o estado nutricional isso pode levar a um caminho distinto daquele que gostaríamos de ter, no bem-estar individual. Mas existem particularmente grupos de pacientes que são de alto risco para complicações e mortalidade. Os desnutridos, aqueles com doenças cardiovasculares e aqueles pacientes submetidos a grandes procedimentos cirúrgicos, sejam eles quais forem. O paciente cirúrgico, então, na verdade, é um paciente de múltiplos diagnósticos, mas uma coisa é certa, a desnutrição está presente em mais de 50% deles. E a resposta orgânica ao trauma é um processo comum a todos e, como eu já demonstrei, o estresse, o jejum, o ato operatório, a dor e a mão do médico também. Esta aqui, ensino, mas nessas nós podemos trabalhar. O que é que nós sabemos do ponto de estado nutricional, do ponto de vista do estado nutricional? Desde muitos anos atrás, no Ibranutri, nós mostramos que a doença mais prevalente nos hospitais é a desnutrição. Quase 50% dos pacientes são desnutridos, sendo 12,6% desnutridos graves. O trabalho mais recente, inclusive eu não tenho nem a referência completa, está acabado de ser publicado, 132 pacientes admitidos para um serviço de cirurgia do aparelho digestivo, 68% desses pacientes eram desnutridos, com uma perda de peso média de 8,8% do peso habitual. O índice de massa magra baixo na maioria deles. E o que é que isto teve de impacto na qualidade de vida? Vejam que eu começo a falar não só em mortalidade, mas em qualidade de vida. A função física dos nutridos tem uma diminuição de 9 pontos na escala de qualidade de vida e a performance uma diminuição de 20 pontos nas qualidades de vida. Desnutrição e cicatrização não andam de mãos dadas. Em ratos alimentados com dietas contendo baixo teor de proteínas, houve diminuição dos depósitos do colágeno, da força têncil e da fáscia que estava diminuída, e isso resultou também em aumento do número de infecções. Também em animais, ratos, diminuir em 50% a quantidade de calorias resultou na diminuição da síntese do colágeno, na deposição da matriz proteica diminuída e na formação inadequada de tecido de granulação. Então, a perda proteica causa diminuição da força têncil,
dos linfócitos T, da capacidade fagocítica tão importante, lá como eu mostrei nas distintas fases de cicatrização, dos níveis de anticorpos e complemento e na incapacidade então do organismo se defender contra a invasão bacteriana. Esse é um estudo muito interessante, é antigo, mas eu acho que é um marco importante que demonstra como que o indivíduo nutrido se comporta quando comparado a um desnutrido grave, em termos da deposição de hidroxiprolina. Esses pacientes tinham um dispositivo no subcutâneo que mensurou essa deposição de hidroxiprolina e vejam que o desnutrido grave tinha uma deposição de hidroxiprolina significativamente menor. Leia-se, hidroxiprolina menor colágeno. E é por isso que alguns trabalhos clássicos, por exemplo, como este, pacientes submetidos à amputação de pé, quando nutridos, a cicatrização foi em torno de 86%, mas se os pacientes estavam desnutridos, a cicatrização era de 20%. Há muitos anos atrás, o Dr. Campos, em Curitiba, também avaliando fatores de risco para a cicatrização de feridas de fístulas cirúrgicas, mostrou que quem tinha uma albumina mais de 2,5, e aqui a albumina como marcador indireto do estado nutricional, eram aqueles que tinham melhor probabilidade de cicatrização da fístula com outras variáveis associadas. Há alguns anos atrás, nós avaliamos a associação entre lesões por pressão e estado nutricional num estudo multicêntrico, no qual também vimos que a desnutrição estava presente em mais de 52% e que a prevalência geral das lesões por pressão era 16%. Só que, quando comparamos os indivíduos nutridos, a prevalência era de 2,2. Estar desnutrido, a prevalência era de 30,1 de lesões por pressão. Ou seja, a desnutrição aumentou o risco de lesão por pressão em 15 vezes. Sabemos que a prioridade biológica faz com que a maioria das feridas cicatrizem. Eu mostrei naquele slide clássico de 1940, mesmo na presença de desnutrição. No entanto, vai haver um nítido desvio das funções metabólicas gerais para o processo de cicatrização. E isso vai impactar na alteração da resposta inflamatória, resposta imunológica também. E o que vai, no fim, interferir com o processo, a qualidade e o tempo de cicatrização. Isto já tem sido percebido em análise de grandes bancos de dados, como este aqui, publicado, é um estudo clássico, avaliando um projeto que foi a avaliação de qualidade em cirurgia dos hospitais de veteranos nos Estados Unidos, em que eles identificaram uma série de variáveis que estavam associados a desfechos ruins, no caso aqui mortalidade, e estas são as 10 variáveis em número crescente que tinham associação com mortalidade. A albumina positiva era um fator prognóstico positivo, ou seja, quem tinha uma boa albumina tinha um fator melhor de não ter mortalidade. E a perda de peso mais de 10% aumentava a mortalidade. Então, vocês vejam, até em análise de bancos de dados, aqui são milhares de pacientes inseridos nesses bancos de dados, marcadores indiretos, mas diretos de estado nutricional, aparecem entre os 10 que têm associação com mortalidade. E quando eles avaliaram os pacientes de acordo com a especialidade, se era neurocirurgia, otorrino, cirurgia torácica, plástica, vocês vejam que a albumina aparece em todos eles e a perda de peso aparece em alguns deles. E assim, seguimos, quando eles analisam todos os modelos que eles montaram, a albumina vem aqui, e a perda de peso se mantém como duas variáveis associadas à mortalidade, independente de qual modelo estatístico preditivo eles montaram. Mais recentemente, também analisando esses bancos de dados, quais são as principais razões por que um paciente é readmitido? Então vejam bem, complicações gastrointestinais, infecções de ferida cirúrgica e falha em melhorar / desnutrição vem em terceiro lugar. Então, nutrição, metabolismo e cirurgia, as linhas definitivamente se entrelaçam e caminham para um só ponto, que é a necessidade de abordar esses pacientes. Existem várias iniciativas, o Projeto Acerto no Brasil é um dos exemplos, vejam bem, terapia nutricional pré-operatória, mas uma série de outros cuidados, ou seja, a nutrição não vai fazer milagres, nós precisamos de uma série de outras variáveis, mas sem dúvida nenhuma não dá, à luz do conhecimento dos dias de hoje, como ignorar
ignorar o papel relevante que a terapia nutricional, o estado nutricional tem no paciente cirúrgico. O American College of Surgeons tem um projeto que se chama Strong for Surgery. O Strong for Surgery é exatamente dedicado ao preparo do paciente para a operação e, nesse sentido, eles têm materiais não só para os médicos, mas também para os pacientes, empoderando os pacientes e ensinando aos pacientes o que eles devem buscar nesse caminho até o momento da operação e depois também. Quando nós perguntamos, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, fizemos um questionário que foi enviado aos membros do colégio sobre o conhecimento desses cirurgiões em relação ao projeto Acerto, ao projeto ERAS, que é Enhancing Recovery After Surgery, é um dos muitos relacionados com qualidade, cirurgia, nutrição. Vocês vejam que 29% dos cirurgiões no Brasil diz que conhecem, ou pelo menos aqueles que responderam, nós podemos dizer, isso não é representativo do Brasil. Eu até interpreto isto de uma maneira, quem respondeu é quem está mais interessado, então os outros provavelmente conhecem até menos. O ERAS apenas 8,6%, ambos 38%, mas este número é que me marca. 32% dos cirurgiões entrevistados numa coorte que eu considero, entre aspas, enviesada, não conhece nenhum dos dois projetos de apoio ao paciente cirúrgico com atitudes multimodais. Em cima disso, nós temos trabalhado em conjunto com a Nestlé em algo que possa ajudar não só o cirurgião, mas também o paciente, seguindo os mesmos passos do Strong for Surgery, que é o PIP. A ideia é exatamente treinar o paciente, aumentar para o médico, para o cirurgião, e não só, mas para o clínico também que prepara este indivíduo, a importância das várias iniciativas, não só a nutrição, mas de outras como cessação do tabagismo, preparo com pré-habilitação, objetivando respostas melhores ao tratamento cirúrgico. Eu espero que vocês tenham gostado, espero voltar para discutir com mais detalhes esse assunto. Esta foi uma abordagem geral e, obviamente, cada um dos pontos isoladamente seria uma aula, mas esta é a aula, digamos assim, inaugural para nós lançarmos a atenção para um problema que milhares de pacientes terão que enfrentar ao longo da vida, eventualmente sendo operados, independente de qual operação. Mas se a operação for de grande porte, ou se o indivíduo estiver desnutrido, mais ainda isso é importante. E, obviamente, eu não posso deixar de fazer um pouco de propaganda minha. Eu lancei em meados do ano passado este livro, que é o livro prático dos cuidados perioperatórios, metabólicos e nutricionais do paciente, onde nós discutimos em 27 capítulos, mais ou menos o que eu abordei aqui nesta aula de alguns minutos. Muito obrigada pela atenção e espero voltar.